Olá pessoal, aqui é o professor Claudinei e hoje a nossa dica é sobre povos da antiguidade, em especial hebreus, persas e fenícios. Gente, vamos começar falando dos hebreus. Olha só, os hebreus eles se tornaram conhecidos na história por criar, né, uma adoração a um Deus único, que a gente vai chamar de monoteísmo. Os hebreus, eles vão se diferenciar de todos os povos do Crescente Fértil por adorar apenas um Deus, Yahvé. E isso vai ser uma marca extremamente importante. Alguns historiadores chamam de monoteísmo ético. Enquanto em outras cidades, cidades-estados da Mesopotâmia, por exemplo, se acreditava em um Deus, o da cidade, o padroeiro da cidade, por assim dizer, mas eles não desacreditavam dos deuses das outras cidades. Então, o que seria isso? Seria um monoteísmo? Não. A gente vai chamar isso de monolatria. E aí, ó, dois conceitos que é bom a gente distinguir. Monolatria é quando existe um Deus, a cidade, estado adorava aquele Deus, mas considerava que os deuses das outras cidades também existiam, embora não fosse de sua adoração. Já os hebreus, eles desconsideravam todo e qualquer Deus adorado por outras civilizações, por outras cidades e estados. Para eles, apenas Yahvé era o único Deus. Gente, a cultura hebraica ela vai influenciar muito a cultura ocidental. Afinal de contas, esse povo ele é considerado o precursor do cristianismo e também do islamismo. Tá? O cristianismo ele vai surgir a partir da ideia da crença de um único Deus e dentro dessa cultura hebraica. Afinal de contas, Abraão, Isaac e Jacó são os pais da fé, tanto para o judaísmo quanto para o cristianismo. Outro fator importante é que esse povo, lá no seu passado histórico, o seu período de formação, agropastoril com Abraão, é chamado de patriarcas. Essa narrativa você encontra nas Bíblias. O período de juízes, lá entre Moisés, né, que é o grande nome, onde você vai ter as leis mosaicas, um conjunto de leis para regular a vida em sociedade daquele grupo, também vai constar na Bíblia. E o período dos reis, como Davi e Salomão, também vai estar citado na Bíblia. Então, a Bíblia é a principal fonte para a gente compreender a herança cultural desse povo. Só para finalizar, o reino de Israel, lá governado por Salomão, no auge do reino de Israel, quando Salomão morre, há uma briga entre seus filhos e o reino de Salomão é dividido em dois. Vai se transformar em Israel e Judá. Antigamente, antes desse período de Salomão, de Davi e de Saul, haviam aí as tribos de Judá, as 12 tribos. Formou-se um reino e logo depois de Salomão esse reino é dividido. Por que é importante citar isso? Com esse reino dividido, a Babilônia conseguiu conquistar esse reino. A gente vai chamar isso de cativeiro da Babilônia, certo? Quando o povo hebraico é levado como escravo para a Babilônia. Galera, eu estou citando o cativeiro da Babilônia para você não confundir cativeiro da Babilônia com diáspora hebraica. A diáspora hebraica ela vai acontecer 130 anos depois de Cristo, quando os romanos invadem Jerusalém e expulsam todos os hebreus, levando como escravos. Há uma verdadeira diáspora, como o próprio nome está sugerindo para a gente. E aí o povo hebraico se espalha pela Europa, muitos como escravos dentro do Império Romano. Esse episódio da diáspora hebraica vai fazer com que a gente compreenda, por exemplo, por que havia tanto judeu na Europa na Idade Média e por que havia tantos judeus na Europa durante a ascensão do nazismo, por exemplo. Já que eles eram um povo lá do Oriente Médio, o que faziam então morando na Europa? Uma das respostas é exatamente a diáspora hebraica. Beleza? O segundo povo que a gente vai falar agora é os fenícios. Povo marcado pela talassocracia, o poder ligado à aristocracia
comercial marítima. Esse povo ele formou cidades-estados como Biblos, Sidom e Tiro, colônias ao longo do mar Mediterrâneo, como Cartago, tá? Como essa foi a mais famosa de todas, Tunis também. E aí a gente vai perceber que os fenícios ele tem uma característica muito diferente dos demais. Eles eram comerciantes marítimos, simplesmente. Todos os outros viviam da agricultura ou da atividade pastoril. Eles não, eles viviam do comércio. E graças a esse comércio, eles vão ter uma cultura muito mais mista, adorando vários deuses, com influência do Egito, com influência dos hebreus. E esse povo ele vai desenvolver a escrita fonética. Esse é o ponto-chave dos hebreus. Eles vão desenvolver uma escrita que usava códigos para os sons produzidos pelas nossas cordas vocais. Isso é uma inovação para o período, gente. Já que a escrita ela era desenhos, pictografias, né, hieroglifos. Então eles revolucionaram as comunicações. Ok? O terceiro povo é os persas. Os persas no Planalto do Irã, eles desenvolveram um grande império na era do Ciro, né? Ciro o Grande da Pérsia. Ciro vai unificar dois reinos existentes, os persas e os medos. Então, para alguns povos, para os gregos, por exemplo, eles eram chamados de medos. Por isso, até uma guerra famosa, né? Um conjunto de guerras famosas chamado Guerras Médicas, em relação a essa ideia aí do povo medo. Esse povo, ele vai começar a expandir territorialmente, ele possuía um exército muito poderoso. Ciro vai unificar e vai começar a expansão, mas é sobre os governos de Cambises e Dario que você vai ter a grande expansão do Império Persa. Dario ele vai construir estradas, correios, vai dividir o território conquistado em províncias, que a gente vai chamar de satrápias, e os seus governadores, sátrapas. Galera, fique atento que esses carinhas eram chamados de os olhos e os ouvidos do rei. Bom, o Império Persa ele cobrava impostos dos seus conquistados e eles permitiam que a cultura local continuasse existindo. Porém, eles cobravam grandes tributos. E aí, os persas também desenvolveram uma cultura religiosa que influenciou todo o Ocidente, todo um pensamento ocidental que foi chamado de zoroatrismo, ou né, ali a dualidade entre o bem e o mal. O seu sacerdote, profeta, Zaratustra, né, ele vai dizer que haviam dois deuses, Arimã e Hormuz Mazda. Um era a luz, o bem, né, o dia, e o outro era o mal, as trevas, toda a escuridão. Essa dualidade, essa briga entre esses dois deuses, iria terminar no juízo final. Conseguimos perceber aí uma comparação, aonde a luz e as trevas iriam se confrontar numa batalha apocalíptica. Sendo dentro dessa perspectiva que existiriam então apenas duas verdades, uma ou é o bem ou é o mal. Então, essa dualidade, esse pensamento na Grécia, repaginado pelo maniqueu, vai ser chamado de maniqueísmo, quando a sua opinião ela só pode ser analisada por duas opções apenas. Beleza? A gente fica por aqui. Breve, mais dicas de história. Beleza? Grande abraço.